Se você quer aprender a fazer modelos 3D incríveis dos seus animes favoritos, eu tenho uma novidade pra você. Sabe aqueles action figures maneiros que você vê nas vitrines das lojas, ou mesmo que você coleciona? Pois eu vou estar ensinando você a como fazer os seus próprios modelos e como tá ganhando dinheiro com isso. Se você gosta de modelagem 3D, gosta de colecionáveis e principalmente se amarra em animes, essa é a sua chance de reunir todas essas coisas em um conteúdo só. A gente vai estar falando sobre o mercado 3D, como ele funciona, como vender o seu modelo, como entrar nesse mercado. Então, se você quer aprimorar suas técnicas ou mesmo saber como funciona esse mundo, cola com a gente que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não perca essa oportunidade porque o conteúdo vai ficar por tempo limitado. Então eu espero vocês e até a próxima. Fala Gui, beleza? Galera que tá assistindo também aí no YouTube. Eu vou estar transformando isso aqui numa série agora aqui no canal, tá? De feedback com alunos. Porque pra quem não sabe, uma das propostas do curso é justamente dar esse acompanhamento, né? É dar esse feedback pro projeto do aluno sempre que precisar. Seja em vídeo, seja no nosso grupo privado lá no Facebook, seja pelo WhatsApp. Então, eu já tinha dado ali uma explicação pro Gui ali pelo WhatsApp, mas esse tipo de coisa eu acho que é melhor a gente explicar na prática mesmo, né? Melhor mostrar como se faz. Então, eu resolvi estar compartilhando também esses feedbacks que eu tô dando para aluno, que eu acho que pode ser útil para todo mundo, né? Tanto para outros alunos que têm a mesma dúvida, quanto para o pessoal aqui do YouTube também. Venha. Então vamos lá, a dúvida do Guilherme foi como fazer para fazer uma abertura de malha na capa. Porque para quem não sabe, quando a gente vai aplicar uma boa textura no nosso modelo, essa capa até tem algumas coisas aqui que eu fiz em live, inclusive, essa capa aqui, que era do Omni-Man. Para você aplicar uma boa textura, seja num objeto, seja assim, em roupa ou na própria pele do personagem, a gente requer uma boa abertura de malha, que é para a textura aplicar da forma correta. A gente precisa de um mapeamento. Isso é muito usado principalmente em jogos, né? Personagens game ready, que seriam feitos para jogos, animação. Então, para um personagem de estátuas, a gente também tem que passar por esse processo. Não que seja tão exato, tão perfeito quanto se fosse um personagem realmente game ready, mas ainda assim a gente tem que ter um cuidado aqui com a abertura de malha para ela ficar minimamente aceitável com as texturas que a gente vai aplicar. Então, a gente tem vídeo aqui no canal já, eu ensinando como aplicar textura aqui com o Surface, né? Que diferente de um Game Ready, ao invés da gente estar colocando uma textura ali que seria uma imagem, né? Ou pintando a textura num software como o Substance Painter, aqui a gente vai estar aplicando a textura no relevo, né? Porque já que o objetivo é levar isso para impressora, né, é fazer uma impressão 3D, então não dá para a gente aplicar pintura. O ideal é que seja aplicado na própria modelagem mesmo, né, porque a impressora, no fim das contas, ela vai ler relevos, né, pontos mais baixos e mais altos. Então, toda textura, ó, que você aplicar no modelo, ela precisa ser de fato modelada, né? Mas enfim, vamos lá. Sem mais delongas, o objetivo aqui é a gente fazer uma boa abertura de malha numa capa, né? Em específico. Então, eu já tenho ela aqui modelada, inclusive já aplicado textura, que eu já fiz aqui em outras aulas. Isso aqui foi feito em live. E vamos lá, eu vou começar fazendo uma cópia dessa capa aqui. Vou dar um duplicate aqui. Ó, então a gente tem duas aqui. Essa de cima, por enquanto, eu vou deixar ela invisível. Vou trabalhar só com a de baixo, tá? Inclusive tá ligado o meu solo aqui também, ó. Eu deixar visível na minha cena somente a capa. Então vamos lá. Como eu já tinha explicado pelo WhatsApp, mas aqui vai ficar melhor a gente explicar, o ideal é que você reparta ela ao meio, ou seja, que fique aqui uma parte de cima e uma de baixo, a parte da frente e a parte de trás. Para isso, eu vou pegar aqui minha máscara, segurando aqui o Ctrl, eu já vou ligar o meu Lazy Mouse e aumentar bastante o meu Lazy Mouse. Tem vídeo aqui no canal também explicando como funciona o Lazy Mouse, né? Que ele nada mais é do que uma ferramenta que vai fazer você ter mais estabilidade no seu traço, né? Vai fazer com que você tenha mais precisão no seu traço. Então, eu vou aqui na lateral, não precisa ser na lateral exato, certinho, tá? Tanto é difícil aqui a gente conseguir uma exatidão, mas você vai fazer o possível, ó, para pegar ela aqui na lateral. E a gente vai fazer isso com o modelo inteiro, a gente vai dar a volta no modelo, tá? Então vamos lá.
Beleza, fechei aqui. Ó, se vocês olharem, eu literalmente dei a volta na minha capa inteira com uma máscara aqui, beleza? Então só fui segurando o Ctrl, aumentei o meu Lazy Mouse para eu ter mais precisão nesse meu traçado, né, dessa minha máscara, e dei a volta na minha capa toda. Aqui parece que tá sem, mas ela tá aqui do lado, ó, tá passando aqui. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu preciso transformar isso aqui num polygrupo novo, ó. Se eu apertar Shift F para mostrar aqui o meu polyframe, vocês podem ver que ela tá todo num polygrupo só, que é esse polygrupo meio roxinho aqui, né? Se eu apertar Ctrl W, olha só, eu transformo isso aqui em um novo polygrupo. Vou até tirar as linhas aqui, ó, tirar o line aqui. Mas aqui, se eu transformar isso num polygrupo novo usando aqui o meu Ctrl W, ele vai me gerar um problema. Por quê? Ó, veja aqui que o polygrupo está separado, esse polygrupo que eu fiz, que ele ficou rosinha aqui, ele está separado normal, né? E eu tô aqui no 6º nível de subdivisão. Eu coloquei muito divisão aqui, ó, ele tá com 13 milhões, que era para pegar bem a minha textura, né? Claro que depois, para imprimir, a gente vai passar por um processo que vai diminuir o nível de polígono disso aqui, né? A gente tem vídeo aqui no canal também ensinando como diminuir a densidade de polígonos para mandar para a mesa de impressão. Mas se eu descer, olha só, vou descer pro nível 1. Olha o que acontece, tá vendo que ele fica tudo craquelado? Tá vendo? Ele não fica retinho, o meu polygrupo, ó. E se eu voltar agora pro meu nível maior de subdivisão, olha lá, ele vai continuar craquelado, tá vendo? Então eu tenho esse problema. Se eu transformar em um novo polygrupo essa máscara que eu fiz agora usando aqui o Ctrl W e depois descer o nível de subdivisão e voltar, ele vai me causar esse erro. Então vamos dar uns Ctrl Zs aqui, vamos ver uma forma de fazer isso aqui da forma correta. O ideal seria eu transformar essa máscara, vamos até voltar aqui de novo, até aqui, até a máscara. O ideal seria eu transformar ela com o Edge Loop Masked Border, que eu já deixo ele aqui em cima, mas você vai encontrar ele aqui embaixo, ó. Geometry, Edge Loop, ele já vai ser a primeira opção, Edge Loop Masked Border. Ou seja, ele vai me fazer um loop ali de poligrupos através da nova máscara que eu fiz, né? Que seria isso aqui. E qual é a diferença do Edge Loop pro Ctrl W aqui? Quando eu dou Ctrl W, ó, ele transforma, mas gera aquele erro como eu já acabei de mostrar. Quando você faz essa mesma divisão de poligrupos usando o Edge Loop Masked Border, ele já me dá uma precisão bem maior. Ele evita que faça esses craquelados aqui. Só que, se eu der um Edge Loop Masked Borders, ó, ele já vai me aparecer essa mensagem aqui, ó, de que ela não funciona com objetos que tenham níveis de subdivisão. Ou seja, se eu tiver aqui, ó, 6 níveis, ele não vai pegar. Então o que a gente vai fazer? Vamos deletar esses níveis. Del Lower. Agora ele não tem nível de subdivisão, ó, eu não posso descer, ele continua com meus 13 milhões. E agora sim, se eu der um Edge Loop, prontinho, ó, bem rápido na verdade. Ó, ele transformou num novo polygrupo, ó, no azulzinho, e ele já fica com uma precisão maior também, tá? Eu vou até voltar aqui, fazer de novo, só para ele me dar uma cor um pouco melhor aqui, ó. Aí, ó, beleza. É que o ZBrush, ele gera essas cores de polygrupo automático, né? E eu não gosto de trabalhar quando ele gera cores muito próximas, tipo um roxo claro, um roxo escuro, acaba confundindo um pouco. Eu gosto assim de quando ele gera umas cores melhores aqui para eu ver. Beleza, fez aqui para mim, deu a volta no meu modelo inteiro, ó. Inclusive é até interessante eu confirmar, ó, se ele realmente tá pegando tudo. Ó, ele tem um pequeno pontinho aqui, ó, mas eu acredito que isso aqui não vai fazer diferença, tá? O importante é que ele realmente dê a volta no meu modelo inteiro, separando ele. Ó, tem uma gotinha aqui, ó. Deixa eu voltar isso aqui, beleza? Ó, vou tirar isso aqui. Ah, inclusive, já que eu voltei, vou passar aqui também nessa ponta aqui, ó. Beleza? Agora sim, vamos fazer de novo aqui Edge Loop Masked Border. Ok, vamos confirmar aqui. Parece que tá certo. Ele literalmente dividiu o meu modelo aqui em parte de cima e a parte de baixo. E agora a gente vai fazer o seguinte, segurando Ctrl Shift, vamos dar um clique em alguma das faces. Ó, ele sumiu com aquela parte aqui, né? Que foi a que eu dividi, essa divisória da minha capa aqui. E agora eu vou apertar essa opção aqui chamada Autogroups, beleza? Separou aqui pra mim. E olha que legal que ele fez aqui, ó. Como essa divisória que eu passei aqui no meio tá literalmente dividindo a minha capa, com o Autogroups eu já separei polygrupo de cima e polygrupo de baixo. Então agora eu tenho aqui uma parte verde, que é a de baixo, e uma parte laranja, aqui que é a de cima, né? Vou mudar o material aqui, ó. Beleza? Inclusive, vale lembrar que eu tô fazendo isso aqui com a textura já aplicada, né? O ideal aqui, o que eu tô te passando, é justamente para você aplicar uma boa textura, né? Então, o certo mesmo seria dar esse exemplo com uma capa sem textura, uma capa lisa, né? Que você vai aplicar essa textura depois. Mas aqui, como é só para explicar realmente a ferramenta,
como que faz isso, né? Então não faz tanta diferença ela ter textura ou não. Mas claro, você aí no seu PC, no seu projeto, você vai fazer isso sem a textura, você vai aplicar a textura depois, beleza? Inclusive eu acho que eu até tenho uma outra aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho até outros modelinhos de capa. Esse aqui tá um pouquinho diferente, ó, se você reparar, as dobras dela estão diferentes. Essa daqui ela não tem textura, ela tá lisa, tá vendo? Então dá na mesma, tá? O processo é o mesmo, você vai repartir no meio e fazer esse processo para separar a parte de cima e a parte de baixo, para aí depois você tá aplicando uma boa textura. Mas eu resolvi usar já essa aqui, que ela tava um pouco mais finalizada, eu gostei de como que as dobras dessa daqui tá tão bem. Beleza? O Autogroups, ele serve para você separar o seu modelo em poligrupos diferentes quando eles não se juntam. Já vou explicar para você. Vamos supor que eu tenho aqui dois objetos. Ó, vou colocar aqui uma esfera e eu vou dar um merge down para elas ficarem na mesma subtool, beleza? Se eu der um Autogroups, repare que ele vai separar elas em poligrupos diferentes, ó. Autogroups, tá vendo? Cada vez que eu aperto aqui Autogroup, ele muda a cor porque ele está separando em poligrupos diferentes. Por que ele está fazendo isso? Porque elas estão na mesma subtool, porém elas não estão se tocando, elas não estão unidas. Então, o Autogroups, ele separa para mim os objetos que não estão grudados. Agora, se eu unir isso aqui, ó, e dar aqui, por exemplo, um Dynamesh, ó, ele colou as duas. Agora, com elas coladas, se eu der um Autogroups, opa, deixa eu ligar aqui meu polyframe, ó, se eu der um Autogroups, repare que ele vai sempre transformar ela no mesmo poligrupo. Por quê? Porque elas estão grudadas. Elas estão literalmente uma peça só. Então o Autogroups ele serve para isso, beleza? Se as peças estiverem coladas, Autogroups vai transformar no mesmo poligrupo. Se as peças estiverem dessa forma aqui, ó, separadas, como a gente separou aqui no meio, ó, quando eu der um Autogroups, ó, automaticamente ele vai transformar em poligrupos separados, porque a parte de cima e a parte de baixo elas não estão se encostando, graças àquela divisória que a gente fez aqui no meio dela, beleza? Só lembrando que o Autogroups você vai encontrar ele aqui embaixo, ó. Polygroups, Autogroups, primeira opção, beleza? O meu eu já deixo aqui na minha interface. Beleza, agora que eu já separei parte de cima e parte de baixo, vamos segurar um Ctrl Shift, dar um clique aqui, pra gente voltar com essa daqui, aqui, ó. Inclusive a divisória tá aqui, ó. Ah, e vale lembrar, se você der um Autogroups e ele não transformar a parte de cima e a parte de trás aqui em poligrupos diferentes, significa que essa máscara que você fez na lateral, ela não tá 100% completa. Significa que em algum ponto você não passou a máscara direito, tá? Isso faz com que as duas se unem aqui e deixem no mesmo poligrupo. Então, você apertar Autogroups e não separar os dois aqui, parte de cima e parte de baixo, significa que você não desenhou da forma correta ali. Beleza, então agora eu tenho três poligrupos, a de cima, a de baixo e a do meio, dividindo ela. Vamos transformar essa do meio aqui em a de baixo, que é de trás. Então, vou separar essa daqui, segurando Ctrl Shift, tá? Você dá um clique aqui, ela vai isolar. Agora Ctrl Shift ainda, eu vou passar uma máscara aqui para eu inverter. E, ó, tá no mesmo aqui, né? A divisória e a parte de trás. E agora sim eu dou um Ctrl W para transformar isso no mesmo poligrupo. Então se eu voltar aqui, agora eu tenho a minha capa separada entre parte de cima e parte de baixo. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu tô trabalhando aqui com a minha High Poly, né? Lembrando que eu fiz duas aqui, ó. A minha original tá aqui em cima e agora essa com os poligrupos separados tá aqui embaixo. Eu tinha feito uma cópia dela lá no começo. Agora eu vou passar essa minha peça High Poly por uma retopo. E para isso eu vou usar o meu Z-Modeler Guides, aliás, Z-Remesher Guides, né? Vou aumentar aqui um pouco do meu Lazy Mouse e eu vou fazer uma retopo aqui, ó, beleza? Eu vou estar passando aqui, ó, essa minha linha nas dobras principais do meu modelo aqui. O que o Z-Remesher Guides faz? O Z-Remesher Guides, ele vai servir como auxílio para o seu Z-Remesher. O Z-Remesher é uma ferramenta que a gente vai usar daqui a pouco para fazer uma retopologia automática no modelo. Tem vídeo aqui no canal também explicando, beleza? Onde eu ensino como fazer uma retopologia numa cabeça do Goku do Dragon Ball. Então, dá uma conferida lá, que eu ensino exatamente como funciona esses Z-Remesher Guides. Mas nada mais, nada menos do que é isso aqui, ó. Eu tô colocando algumas linhas das minhas principais dobras. Isso vale para corpo também, quando eu quero fazer musculatura e tal. Ela vai servir como linha guia para o meu Z-Remesher. Ele vai tentar recalcular a topologia do meu modelo, respeitando essas linhas que eu estou desenhando aqui. Beleza, já fiz elas mais ou menos aqui. Vou dar aqui um Keep Groups, que é para manter esses poligrupos. Você vai encontrar ele aqui em Geometry, Z-Remesher, e aqui, ó, Keep Groups.
como o próprio nome diz, mantenha os grupos, ou seja, eu vou recalcular a topologia, eu vou recalcular a malha do meu modelo, mantendo esses poligrupos que eu separei aqui, né, que seria esse rosinho aqui de cima e o roxinho aqui de baixo, beleza? Ele vai tentar recalcular a minha malha, deixando o mais próximo possível de 10.000, né? Essa contagem do ZeroMesher é sempre de 1.000 em 1.000. Então, 1 seria 1.000, 2, 2.000, 5, 5.000. Então, aqui em 10 significa que ele vai recalcular e tentar manter essa densidade de polígonos em 10.000. Então, vamos apertar aqui ZeroMesher e deixar o programa trabalhar agora. Beleza, aquela capa não rolou, realmente por causa daquela textura que eu tinha aplicado, estava muito forte, estava com 13 milhões de polígono, não rolou. Mas eu voltei aqui com a outra capa, que ela é um outro modelinho, mas tá legal também, segue o mesmo princípio, e essa daqui ela não tá com textura, inclusive com bem menos densidade de polígonos, né? Essa daqui tá com 3 milhões e 500, beleza? Então, ó, até coloquei aqui da mesma parte onde a gente parou, eu literalmente fiz o mesmo processo, ó, dei a volta no modelo inteiro aqui com máscara, beleza? E vamos começar a partir dessa parte aqui, então. Ó, eu vou excluir eu vou duplicar essa daqui, beleza? Vamos trabalhar com a de baixo, vamos deixar a de cima aqui escondida por enquanto. Nessa daqui a gente vai excluir os níveis de subdivisão e dar um Edge Loop Masked Border, beleza? Já separei aqui ela no meio, ó. Vamos fazer o mesmo processo, isolar essa linha vermelha aqui, vamos dar um Auto Groups para ele separar a parte da frente e a parte de trás, ó. Ficou roxinho aqui a parte de trás e laranja a parte da frente. Vamos voltar com essa linha aqui e vamos unir com a de baixo aqui. Poderia ser com a de cima também, tá? Tanto faz. Já tá as duas aqui e agora Ctrl W. Pronto. E agora, exatamente na parte onde a gente parou, ó. Eu tenho ela dividida ao meio, literalmente, né? A parte de cima e a parte de baixo. E agora vamos recalcular isso aqui. Vou usar também meus ZeroMesher Guides. Mesmo processo, tá? Vamos passar ele aqui. E beleza, não preciso de muitas também, ó. É só realmente as guias aqui, as principais. E agora vamos dar um ZeroMesher com o Keep Groups, né? Para manter esse polygroup e com 10 aqui. E fechou. Já recalculou aqui, ó. Esse aqui deu certinho, ó. Nem deu problema. Então, ele manteve os poligrupos aqui, né? O azul, o de cima. Então, eu já tenho ela separada. Agora sim, com a minha malha bem mais leve, ó, ela tá com 13.500 agora, quase 13.600. Agora sim eu posso fazer abertura de malha. Por que eu não faço isso com a minha densidade muito forte? Por que eu não faço com milhões e milhões de polígono? Porque seu computador vai pegar fogo. Essa é a verdade. Tipo, o computador, ele literalmente, por mais memória RAM que você tiver, processador, ele não vai conseguir abrir da forma correta. Ele vai exigir muito do seu computador para abrir uma malha com milhões de polígono. Por isso, a gente tem que passar por esse processo de redução, né? Esse processo de retopo aqui. Que aqui com 13 milhões, ele abre essa malha aqui rapidinho, facinho, e não vai exigir tanto da sua máquina, tá? Então agora sim, com a minha malha reduzida, com a topologia bem melhor aqui, né? A gente vai aqui em Z-Plugin, UV Master, vamos colocar aqui em Polygroups, porque vamos tirar aqui o simetria, porque a gente quer abrir a malha pelos poligrupos, ou seja, com esses poligrupos que a gente separou aqui, né, o laranja e o azul. Por isso a gente separou em dois, literalmente a gente dividiu ao meio aqui a nossa capa. Vamos deixar aqui em Polygroups e vamos dar um Unwrap. Lembrando que é Unwrap, se você der Unwrap All, ele vai tentar abrir a malha de todas as suas subtools e vai dar problema também no seu PC. Então, Unwrap, ele vai calcular bem rapidinho aqui, ó, tá vendo? Coisa rápida, ó, 1 segundo, 37 aqui, já abriu. Para eu ver essa malha aberta, eu tenho que vir aqui em Flatten, tá? Aqui, ó. Então ele separou literalmente em duas partes aqui, ó. A gente dividiu a nossa malha ao meio. Isso aqui é a visão que a gente tem da nossa malha aberta. A gente pode vir aqui, Unflatten, beleza? Agora sim, malha aberta, eu preciso recuperar aqui os meus detalhes, né? Então, deixa eu deixar invisível por enquanto essas peças aqui. Vamos deixar visível na cena essa daqui, que a gente já fez a retopo e que a gente já abriu a malha. Vamos deixar visível a outra aqui que tem os detalhes maiores, ó. Vamos deixar a mais detalhada em cima, a nossa High Poly em cima e a nossa Low Poly embaixo. E aqui na nossa Low Poly, lembrando que é importante a gente deixar nessa ordem, tá? Low Poly embaixo com a malha aberta, High Poly em cima com os detalhes. Então, vamos clicar aqui na nossa Low Poly e vamos dar um Project All. Aliás, vamos dar primeiro um nível de subdivisão, Ctrl D, e vamos dar um Project All. O que ele vai fazer? Ele vai puxar todos os detalhes que eu tenho da peça de cima, ele vai colocar na minha peça de baixo.
Para isso dar certo, as duas peças têm que ser a mesma praticamente. Por isso que eu fiz a duplicata, né? Por isso que eu dupliquei ela. Porque o formato dela, o volume dela precisa ser o mesmo. Vamos ver como é que ela ficou aqui. Beleza? Mais um nível de subdivisão, mais um projectile. Ele puxar os detalhes da peça de cima e colar na minha peça de baixo. Calculou, beleza? Agora a gente vai vendo literalmente a densidade, né? Por exemplo, já que o objetivo aqui é aplicar textura, então é importante você colocar ali para casa do 1.000.000, né? Porque é mais ou menos ali que a densidade de polígono começa a ficar legal, né? Para aplicar uma boa textura. Então, mais um nível de subdivisão, mais um projectile. Beleza, já temos aqui uma topologia legal. Ó, se a gente olhar... E agora, olha que bacana. Lembra que lá no começo eu separei o poligrupo aqui usando Ctrl W, né? E quando eu descia o meu nível de subdivisão, eu perdia resolução daquela máscara que eu fiz. Fazendo dessa forma que eu mostrei aqui, isso já não acontece, ó. Se eu descer para o nível 1, olha lá, ele continua certinho, tá vendo? Não fica nada craquelado nem nada. E se eu subir o nível de divisão de novo, continua. E fechou. Já tenho aqui uma malha aberta, dividi a minha capa em 2 e agora já posso começar o processo de aplicar textura, né? Posso ir lá em Surface, beleza? Ó, posso colocar aqui, agora eu coloco aqui UV, é importante, né? Porque a gente quer usar o mapeamento, então UV. A gente pode colocar aqui, colocar uma textura que a gente queira, ó, escolher do nosso computador alguma textura, ou posso usar alguma textura aqui do Noise Plug também, que tem umas paradas legais aqui. Eu acho que para tecido não tem nenhuma aqui que seja legal para tecido. Então acho que é mais legal fazer um download de uma textura mesmo. Eu posso colocar aqui, ó, erosão, sei lá. Vendo, ó, já posso mudar aqui algumas coisas. Beleza? Ó, nada a ver essa textura aqui, né? Não é uma textura de tecido, mas é só um exemplo, tá? Agora você já pode começar o seu processo aí de aplicar a textura que você bem entender. Beleza? Então é isso, Gui. Basicamente é esse o processo. Só resumindo, dividi aqui em 2, né? Fiz uma cópia dela. Na cópia, eu fiz uma máscara aqui, dividi ela em 2 pedaços, né? E depois, nessa malha com a máscara feita, né? Com ela repartida, eu fiz aqui um Zero Mesher para recalcular a malha. Abri a malha aqui usando o meu UV Master e depois puxei os detalhes dela de novo aqui com a minha High Poly, né? Para eu ter aqui novamente a mesma topologia, né, a mesma modelagem da outra peça aqui. E agora é só você colocar a textura aí e começar a fazer o processo de texturização. Espero que tenha sido útil para você, espero que tenha sido útil para todo mundo que estiver assistindo aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários também, galera. Deixe sua dúvida, que eu tô sempre atendendo aí a pedidos também de alguma ferramenta, alguma dica. Lembrando que tem outros métodos de fazer isso, tá? Esse método que eu mostrei aqui agora não é o único e exclusivo modo de fazer. Pode ter outros modos, inclusive até mais fáceis. É que depende muito da sua metodologia, né? Eu não acredito em mais fácil e mais difícil. Eu acredito naquele modo que você seja mais adepto a fazer, né? Se aquele modo que você faz está atingindo o seu objetivo e fazendo de uma forma que você se sente confortável, então acho que esse é o jeito mais certo, digamos assim, né? Acho que o importante é a gente achar modos eficazes de fazer aquilo que a gente quer fazer. Mas qualquer coisa, se você que está assistindo esse vídeo sabe de alguma forma, talvez até mais eficaz de fazer isso, mais fácil que seja, deixa aí nos comentários também. Acho que conhecimento nunca é demais a gente tá compartilhando, né? É isso aí, galera. Forte abraço e até a próxima.